gente. Bom, vamos continuar ouvindo a história do Thompson Vitor Marinho. Na adolescência, ele estudava com os livros que a mãe dele, a Rosângela, trazia do lixão. Ele fala agora sobre os obstáculos que ele enfrentou até chegar na universidade. Olha só. Enquanto jovem de periferia, eu sempre tive que batalhar muito mais do que outros jovens da minha idade para conseguir o que eu quis, né? Porque desde pequeno, infelizmente, eu não tinha condições financeiras para comprar o que eu quisesse, né? Para comprar meus livros, para comprar jogos. Então, eu sempre tive que batalhar muito mais do que os outros para conseguir realizar os meus sonhos, para conseguir chegar onde eu quisesse. Nessa caminhada, né, de jovem de periferia até estudante numa universidade internacional, eu também tive que contar com outros obstáculos, né? Como, por exemplo, eu tive que aprender uma língua completamente nova, que era o inglês. Demorou bastante tempo para eu desenvolver minha fluência na língua inglesa. Tive que lidar com choque cultural, né? Devido a estar num ambiente que tinha uma cultura diferente da minha cultura, né? E tive que aprender a conviver com pessoas de diferentes culturas. Tive também que aprender a conviver com a distância, né? Com 15 anos eu tive que sair de casa e fazer meu ensino médio num outro estado, longe da minha família. Então, desde os 15 anos, né, que eu tenho sido forçado a perseguir esse amadurecimento pessoal, né, que geralmente só acontece muito mais tarde na vida de outros jovens. Esse final do que o Thompson disse dá pra gente falar bastante, né? Porque a gente viu ali a lista de eu tive que, ele teve que fazer, ele teve que se afastar da família dele. E aí a gente volta a discutir a meritocracia, né, Karnal? Porque é aquilo que você sempre fala, o ponto de partida é totalmente diferente de uma pessoa ou outra. Então o Thompson, ele teve que andar uns passos a mais para... Que daria um programa bom e um debate sobre meritocracia, que é um tema muito importante. Eu acredito na meritocracia, mas de uma maneira muito diferente que as pessoas acreditam. Então, na desigualdade que nós vivemos, ela é quase sempre uma justificativa para ainda pisar mais em pessoas que estão abaixo. Mas há uma questão muito importante. Em história, o fracasso e a dificuldade costuma ser uma sementeira de grandes soluções estratégicas. Quer dizer, é por talvez ser alguém que foi atacado por um problema grave que impedia a locomoção, que Roosevelt deu uma guinada na sua carreira e veio a se tornar presidente dos Estados Unidos. É por ter fracassado em Galípoli e pessoalmente também que Churchill depois estava pronto em 40 para assumir o papel que ele teve. Muitas vezes o fracasso significa assim, eu lido com a dificuldade, eu sou um estudante que nasceu numa ilha fora do território francês, eu não venho de uma família rica, eu tenho algumas referências familiares, mas não uma família rica, eu tive que me desenvolver muito, meu nome é Napoleão Bonaparte, mas não quer dizer que basta querer, mas transformar a dificuldade em catapulta é uma grande questão. Às vezes é fácil, às vezes não é fácil, mas é sempre uma lição. Se você tem condições, você tem escola, tem livros, come proteína, tem pais que incentivam, você tem uma obrigação moral de dar esse salto. E os outros têm que ser ajudados, inclusive aquilo que o Estado constitucionalmente tem que dar às pessoas, principalmente educação. Eu já falei muitas vezes aqui sobre o livro novo do Michael Sandel, ou A Tirania do Mérito, que traz uma perspectiva um pouco diferente sobre a meritocracia. Então, eu também acredito que a gente precisa, que existe um espaço para o esforço individual. Mas eu acho que a gente precisa pensar também no espaço de contingência da vida. Mesmo numa situação, numa sociedade mais igualitária, a gente tem questões que a gente não controla e que interferem nessas posições de sucesso ou fracasso. Eu trago, por exemplo, a história da Cris Guerra. E essas dores, que mesmo numa sociedade mais igualitária se apresentariam. E, eventualmente, uma disposição genética para questões relacionadas à saúde mental e o estigma associado à saúde mental, a dificuldade de buscar ajuda. Então, acho que, na verdade, a gente precisa desse espaço para o esforço individual, é claro que sim, e você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem à sua disposição, mas eu acho que a gente precisa reforçar uma lógica de dignidade que se aplica a todas as pessoas e a todos os trabalhos, enfim, para que a gente deixe de separar tanto o mundo entre vencedores e perdedores, para que a gente possa ter uma visão em relação ao outro que seja mais empática, solidária, enfim, eu acho que Vamos continuar falando sobre meritocracia. A gente vai ouvir mais uma vez o professor de Sociologia do Mackenzie, o Rogério Baptistini. Ele explica por que é importante a gente repensar o que é esse mérito dentro de uma sociedade tão desigual. Olha só. O discurso do mérito
não pode se confundir com os exemplos de superação de uns poucos indivíduos em nossa sociedade. Na verdade, por trás desses exemplos de superação individual, há a denúncia de uma sociedade extremamente desigual, na qual as distâncias sociais impedem a lógica meritocrática. Para que a lógica meritocrática possa verdadeiramente existir entre nós, premiando o esforço e premiando as trajetórias individuais, é necessário diminuir as distâncias que nos separam. É necessário terminar com os privilégios. Essa sociedade, até hoje, carrega traços de desigualdade muito estruturantes. Desigualdade baseada no privilégio de nascimento, no privilégio no exercício de função, no privilégio do cargo público. Essa não é uma sociedade, a brasileira, em que a trajetória pessoal e o esforço individual premiem o desempenho. Pelo contrário, é uma sociedade em que as pessoas nadam e morrem na praia. Se quisermos formar uma sociedade meritocrática, temos de enfrentar esse verdadeiro mar Mediterrâneo que separa os brasileiros entre os inseridos e os excluídos. Cada história de superação é uma exceção e não uma afirmação do mérito. Obrigada mais uma vez, Rogério. Tem outra questão que a gente pode falar também, Karnal, é que muitas vezes o privilégio ele pode soar como uma ofensa para algumas pessoas. Então alguém ouve uma história de superação e fala, mas eu também. Mas eu também sofri. Por que as pessoas reagem dessa maneira? Porque as dores são muito variadas e se eu não consigo olhar para essa dor despertando dois tipos de sedução empática, uma vendo a dor de alguém, querendo ajudar e vendo o sucesso de alguém, querendo imitar e aproveitar o melhor de cada história, eu já tenho um problema estrutural. Eu preciso dessa empatia. Sempre existe alguém que sabe mais e que sabe menos. Sempre existe alguém que é mais bonito e que é mais feio. Sempre existe alguém mais rico e mais pobre. E eu tenho que fazer disso um ponto de transformação. Senão eu serei ou muito vaidoso por ser mais ou muito humilhado por ser menos. Então eu tenho que conseguir mais, eu tenho que pedir ajuda. É muito complexo, é muito complexo. O professor Baptistini usa a expressão Mediterrânea, uma bonita metáfora, separando a África da Europa, mas a Gabriela aqui lembrou que talvez seja um Pacífico, seja ainda um oceano maior do que o mar Mediterrâneo, que já é gigantesco. E Mário, eu acho que dá para a gente pensar numa questão da própria insegurança. Quanto menos conforto você tem com quem você é e com o que você construiu na vida, mais a história de superação do outro te agride. Porque é como se, ao exibir a história do outro, eu estivesse falando que você não foi suficiente. E por isso que eu acho muito importante a gente desenvolver essa ideia de que cada um vai fazer aquilo que consegue com as ferramentas que tem à disposição. O Karnal traz muito bem, se você tem muitas ferramentas à sua disposição, usufrua. Faça o melhor que você pode. O outro pode servir para que você se conscientize, talvez, da sua possibilidade de fazer mais em relação àquilo que você tem à disposição. O outro nunca é um parâmetro para que você se compare com a história do outro, porque você nunca conhece a complexidade da história do outro. De novo, a história do recorte. A gente tem que ser o nosso parâmetro. A gente precisa ser melhor amanhã do que a gente foi ontem. Mas o outro é sempre algo que a gente olha, fala, poxa, que bom, que legal, se solidariza, tem uma visão empática, usa como exemplo para que a gente consiga melhorar, enfim, o que a gente faz com a nossa própria vida, mas o nosso grau de comparação é o que a gente era ontem, o que a gente pode ser amanhã.